Olá pessoal, cá estou eu de novo e na prática hoje vou fazer 3 vídeos. Já vos mostrei os dois primeiros em que demonstro qual a saúde dos specs 5S 2P que já vos mostrei. Neste momento eu tenho esta bateria de 12 volts a ser testada em teste de descarga a 1 A, como vos falei também no vídeo anterior. Cada célula 18650 neste momento está a fornecer cerca de 500 mA. Se nós formos validar aqui, eu não sei se consigo mostrar muito bem ou não, cá está. Neste momento nós estamos a aproximar dos 9 volts. Esta bateria 3S já forneceu 1505 mAh, ou seja, como vocês podem ver, e eu também estou a validar isso, aquela bateria 5S 5P que eu vos disse que, como esta, tinha um pack mais danificado, este pack aqui, no caso desta, tinha 3,7 volts e todos os outros cerca de 4. Tal como fiz nesta, eu vou separar estas 3 células, que vai fazer uma bateria igual a esta, uma 3S 2P, e vou validar então qual a sua capacidade de fornecer amperes-hora. E assim vou tentar reciclar destes packs 5S 2P. Eu só testei estes dois, como vos estava a dizer, mas vou testar os outros, mas penso que nos outros também, como nestes, irão existir células que estão mais danificadas que outras, neste caso aqui esta, e ali também era o pack 3S. O pack 3S estava com uma tensão menor e tem certamente uma capacidade de armazenar energia bem menor também. Como vocês podem ver neste momento, o teste que eu iniciei no vídeo anterior, eu filo a 1 A. Neste momento, como nós nos estamos a aproximar dos 9 volts, o IMEX ele está a reduzir a corrente que pede à nossa bateria, de forma a testar a sua capacidade real. Ou seja, assim que a bateria baixar dos 9 volts, com uma corrente baixa, ele irá deixar de pedir energia então à nossa bateria e contabilizar então o número de miliamperes-hora que a bateria 3S, neste caso 2P, forneceu. Quando estamos a efetuar com o nosso IMEX o teste de descarga, convém nós colocarmos uma ventoinha. Esta ventoinha eu reciclei, como já vos mostrei, de uma fonte de alimentação de um computador de secretária, e eu utilizo-as para arrefecer o IMEX. Quando nós estamos a descarregar, ele fica bastante mais quente do que quando carregamos, porque nós estamos a oferecer resistência à bateria e dessa forma estamos a descarregá-la. Então é conveniente nós colocarmos uma solução de refrigeração, seja para o IMEX, seja nas baterias que nós vamos fazer. Convém que elas estejam o mais fresco possível, e tendo em conta que no verão as coisas têm tendência a aquecer mais, eu coloco esta ventoinha a 12 volts com uma bateria 3S, feita com células 18650, claro, e eu coloco esta solução então a refrigerar o meu IMEX, para ele não sobreaquecer. Isto para vos dizer que eu já queimei um IMEX assim, em que eu estava a descarregar uma bateria, também era uma 3S, e eu coloquei a descarregar a um número de amperes alto, e então sobreaqueci o meu IMEX, o outro, e danifiquei então os circuitos internos. Eu ainda o vou desmontar, tentando ver qual o componente que se queimou e talvez substituí-lo. Se o fizer, vou fazer um vídeo também para vocês verem, mas é isto para vos dizer que neste momento, como vocês podem reparar, quando eu testei esta bateria e esta outra, aquilo que ela forneceu foram 800 miliamperes-hora, 800 miliamperes-hora, ou seja, nem 1 ampere. Cada célula 18650, cada bloco de células 18650 em paralelo tem a capacidade de fornecer cerca de 400 miliamperes-hora, o que não é uma capacidade muito grande.
Mas agora, como viram, nós estamos acima de 1.5 Ah, o que significa que esta bateria de 12 volts ela consegue fornecer cada célula 18650 cerca de 750 miliamperes hora, o que significa então que já temos alguma capacidade e que eu posso utilizar estas baterias 3S, como vos estava a dizer, ou até mesmo retirar outro 3S daqui e fazer uma bateria 6S. Da mesma forma que já vos falei que posso ter 3 baterias de 12 volts e fazer uma bateria em série de 48. Basta para isso fazer as ligações, ter em conta o número de amperes que o nosso motor ou a nossa ventoinha ou qualquer solução ela utiliza, ver essa mesma corrente para não estarmos a subcarregar as nossas baterias. Neste caso eu irei testar cada uma destas. Estas são as Sony US 18650 VTC4. Elas originalmente tinham a capacidade de fornecer 2 Ah, têm uma capacidade de descarga acima das de notebook. As de notebook elas conseguem fornecer até cerca de 6 amperes. Neste caso, estas, o fabricante diz que pode fornecer até 30 amperes, mas mesmo que forneça cerca de 15, 20 amperes cada célula 18650, já é uma corrente muito elevada. Ou seja, aquilo que eu irei fazer será destes packs que eu reciclar e que faça baterias de 12 volts, como é o caso desta aqui. Aquilo que eu irei fazer será juntar estas mesmas células 18650, as VTC4, nos packs que for fazer, ou seja, na solução que vá fazer, seja para a trotinete ou para outra utilidade, seja uma bateria de 12 volts para acumular energia fotovoltaica no Alentejo, e depois fornecer um número de amperes grande, porque tendo em conta que elas não aquecem enquanto estão a carregar ou a descarregar, tudo bem que eu estou a fazer estes testes em corrente baixa, a 1 ampere, mas se eu as juntar eu vou ter a capacidade de fornecer um número grande de amperes com esta solução, porque elas têm a capacidade de fornecer um número de amperes elevado. Aquilo que eu vos quero dizer também hoje é que no caso de vocês reciclarem células 18650 destas, eu não vos aconselho a juntarem estas a um pack de baterias que tenham reciclado de notebook ou portátil. Isto porquê? Porque essas só conseguem fornecer, quando novas, no máximo 5, 6 amperes. E neste caso, estas baterias elas são para as baterias de veículos elétricos, como bicicletas elétricas, trotinetes elétricas e aqueles vaporizadores que agora a malta que quer deixar de fumar usa muito, ou seja, como elas têm a capacidade de fornecer um número de amperes alto e fornecê-lo de uma forma rápida, aquilo que acontece é que são utilizadas nessas soluções que necessitam desses amperes. Então aquilo que eu irei fazer será utilizar estas células VTC4 em baterias para alimentar soluções que necessitem de um número de amperes superior. Imaginem que, por exemplo, vou alimentar o meu micro-ondas com o meu inversor de 2000 watts. Se calhar vou utilizar uma bateria de 12 volts com estas células, porque têm a capacidade de fornecer mais amperes, têm uma resistência interna menor do que as baterias dos notebooks, como vos estava a dizer. Toda esta informação é importante para mim explicar-vos. Vocês têm que ter em conta e irem, por exemplo, ao site que eu vos mostrei no outro dia, o Second Life Storage, em que nós podemos ver a datasheet. Pode não ser a datasheet mesmo do fabricante, mas eles, como fazem projetos DIY, ou seja, faça você mesmo como eu, eles vão facultando as datasheets e informação de cada célula 18650 que vão reciclando. No outro dia eu enviei uma célula 18650 que eu não encontrava na base de dados, eles pesquisaram e deram-me informação sobre ela. O site é em inglês, nós temos que colocar os comentários em inglês, mas eles estão sempre disponíveis para nos fornecerem essa informação caso a tenham. Neste caso, esta é uma célula 18650 bastante conhecida. Eu fui buscar alguns gráficos e alguma informação e depois vou fazer um vídeo também sobre isso e sobre estas células 18650 com a capacidade de fornecer um número de amperes hora superior às baterias
ou seja, as células 18650 que nós encontramos no notebook. São células 18650 com propósitos diferentes, ou seja, aqui nós vamos vê-las mais nas baterias de bicicleta elétrica, de trotinete elétrica, nas parafusadoras a 12 e a 14 volts, nos vaporizadores, como eu vos falei, em que nós necessitamos de um número de amperes muito mais elevado do que uma bateria 18600, uma pilha ou célula 18650 de notebook. Essas não necessitam de um número de amperes tão grande e então a sua resistência interna é superior, porque só vão libertar entre 5 e 6 amperes se não começam a aquecer. Estas células 18650, mesmo que nós vamos fornecer um número de amperes alto, elas não devem aquecer, porque a sua resistência interna ela é menor e então aquilo que vai aquecer ou libertar energia também é menor. Logo, estas células 18650, se nós puxarmos 5 ou 6 amperes de cada uma, vão ter muito menos autonomia, mas conseguem fornecer esse número de amperes, sendo então boas para soluções que necessitem do número de amperes superior. Espero mais uma vez que tenham gostado destes 3 vídeos na prática sobre estas baterias 5S 2P que eu estou a reciclar. Eu depois irei fazer um projeto com elas, seja a bateria para a trotinete ou o que for, e irei-vos mostrar. Mas o intuito deste vídeo hoje foi mais mostrar-vos que eu, ao retirar as células com melhor saúde de uma bateria 5S 5P, consegui ter uma bateria de 12 volts, ou seja, uma 3S, e descarregá-la a 9 volts, fornecendo então cerca de 1600, 1700 mAh. O teste ainda não terminou. Eu tenho também o safety timer aos 120 minutos, ou seja, quando atingirmos os 120 minutos o teste vai parar. Isto para quê? Para que não possa existir um sobreaquecimento do meu iMac. Esse sobreaquecimento ou esquecimento meu dele a carregar, ele automaticamente aos 120 minutos ele vai parar esse teste. Neste momento aqui, como vocês podem ver, já só estamos a retirar cerca de 200 mA, porque estamos a aproximar dos 9 volts, como vos estava a dizer. Eu vou então mostrar-vos aquilo que eu faço também quando estou a carregar as baterias, que é fazer o monitoramento de cada um dos packs. Desta forma vou saber qual o desequilíbrio que existe neles. Eu depois a posteriori vou colocar as balance leads para poder usar os meus alarmes para monitorar qual das células vai chegar primeiro aos 3 volts, de forma a não danificar a bateria. Vamos então validar isso mesmo, colocar aqui o multímetro. Neste momento vou testar esta primeira bateria 3,62, esta outra 2,87 e esta outra, não estou a medir bem, 2,56. Como vocês podem ver, ou seja, este pack 2P é aquele que está mais fraco, ele já está abaixo dos 3 volts. Isto não deveria acontecer, e se eu tivesse as balance leads aqui e um dos meus alarmes ligados, eu programava o alarme para me dizer quando a primeira célula, ou seja, o primeiro pack 2P, atingisse os 3 volts, iria ser alertado para quando isso acontecesse, e o que iria evitar então que isto mesmo que vocês podem ver outra vez estivesse a acontecer. Ou seja, ela ainda não baixou dos 2,50, mas tendo em conta que elas só podem ser descarregadas até aos 2,50, já estamos a uma tensão baixa. Aquilo que vai acontecer é que quando eu colocar então as balance leads, o meu alarme, quando esta bateria atingisse os 3 volts, ele iria me dizer para desligar a bateria. Desta forma eu consigo então manter a saúde destes 3 packs em série equilibrados. E eu faço isso, como já vos mostrei também com o iMac B6. Eu não utilizo muito as BMS, utilizo mais esta solução, e é então com ela que eu acabo por testar as minhas baterias até 6S, ou seja, este carregador só carrega até 6S, e então ele vai carregar e o teste acabou. Atingimos então os 9 volts, ele soa o alarme e como vocês podem ver, nós atingimos os 9 volts aos 115 minutos,
tivemos sorte, porque assim conseguimos ver o fim do teste, porque como estava a dizer há pouco, eu tenho os 120 minutos ativados e ele para qualquer teste que eu esteja a fazer quando nós atingimos os 120 minutos. Nesta bateria nós temos então 1557 mAh de capacidade, ou seja, é essa a capacidade desta bateria 3S. Eu vou colocar então aqui a capacidade dela, vou, tendo em conta que o teste acabou agora mesmo, validar a tensão de cada um dos packs e nós vamos verificar que deixamos de retirar a corrente, então a bateria vai estabilizar, ou seja, o pack que se encontrava a 2,56, neste momento ele encontra-se a 2,84, este estava a cerca de 3, 2,80 por aí, neste momento está a 3, estamos com o negativo, porque eu tenho o polo negativo no polo positivo do segundo S. O terceiro S, ele encontra-se a 3,63. Em qualquer bateria que nós tenhamos de lítio, aquilo que acontece é que normalmente o polo negativo, que é aquele que está a fornecer a corrente, normalmente nós podemos pensar que a corrente ela flui, ou seja, os eletrões fluem do polo positivo para o polo negativo, mas acontece precisamente o contrário, ou seja, a bateria fornece energia no polo negativo, então a tendência é que a bateria, ou seja, o bloco de células 18650 em paralelo, o 1S, vai ser sempre aquele que vai ter mais desgaste. Isto porquê? Porque é ele que fornece toda a tensão e corrente da bateria, ou seja, a energia ela flui do polo negativo, como eu vos estava a dizer, para o polo positivo. Então, neste momento, como vocês podem ver, a bateria já estabilizou mais um pouco e nós temos então esta bateria a regressar aos 3 volts. Daí eu vos dizer que as BMS elas são importantes para quem como eu não tinha um IMAX B6. Depois de nós termos o IMAX B6, o Litocala para mim é o melhor carregador inteligente que eu já vos mostrei para testar as células 18650 individuais, mas no caso de baterias até 6S, este para mim, tendo em conta a sua relação preço-qualidade, é dos melhores que eu encontrei. Existem certamente alguns melhores, existem alguns até que vão para baterias até 7S, e o 7S é uma boa solução para fazer baterias para trotinetes elétricas e esse tipo de coisas, mas esta é uma boa solução para mantermos as nossas baterias equilibradas. Os alarmes que eu vos falei me alertam quando a bateria chega aos 3 volts, o primeiro bloco em paralelo chega aos 3 volts, são bons para nós fazermos o monitoramento da bateria. Eu vou deixar alguns links no vídeo dessas soluções no AliExpress que eu comprei de fornecedores que são fidedignos e que vendem as coisas a um preço médio. E então espero que tenham mais uma vez gostado desta série de vídeos em que eu estou a testar estas baterias e na qual eu vos mostro como é que em baterias de veículos usados, veículos elétricos usados e baterias que estejam viciadas, nós podemos na mesma recuperar células 18650 delas que ainda têm alguma capacidade de armazenar energia. Espero mais uma vez então que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Fui.